Onde você estava naquela noite? Ninguém nunca nos contou a verdade. Eu só quero ele de volta. Arquivos Perdidos Brasil. Era uma madrugada abafada de dezembro de 1995 e o ar do Rio de Janeiro parecia mais denso do que o normal, carregado por um calor úmido, um cheiro de perfume barato e o prenúncio invisível de uma tragédia. No salão de festas do condomínio das Palmeiras, as luzes piscavam em tons de azul e vermelho, refletindo nos espelhos e nos copos de plástico que se acumulavam sobre as mesas. Jovens dançavam, riam, se beijavam. O som alto abafava qualquer pensamento, e ninguém parecia notar que, entre o riso e a música, o destino já começava a escrever sua própria pauta. Camila Duarte, 19 anos, estudante de jornalismo, chegou pouco antes da meia-noite. Tinha aquele tipo de presença que chamava a atenção sem esforço. Um sorriso fácil, o olhar curioso e a mania de fazer perguntas que deixavam os outros desconfortáveis. Camila sonhava em ser repórter investigativa. Dizia que toda verdade tem um preço, e naquela noite pagaria o seu. Pouco depois das 3 da manhã, o impossível aconteceu. As luzes piscaram 2 vezes e se apagaram. 1 minuto de breu total. 60 segundos em que o salão, antes barulhento, mergulhou num silêncio absoluto. Alguns ouviram um som metálico, outros um grito abafado. Quando a energia voltou, tudo parecia igual, exceto por uma ausência. Camila havia desaparecido. No início, ninguém se alarmou. Disseram que ela tinha ido embora mais cedo, que alguém a levara até o carro, que tudo não passava de confusão. Mas às 5h42 da manhã, o porteiro encontrou algo que mudaria tudo. Marcas escuras no chão, próximas ao depósito do bloco C e um brinco de prata quebrado perto da parede. A administração mandou limpar antes do amanhecer. Nenhum registro foi feito, nenhum relatório foi aberto. Quando o sol nasceu, a festa já era apenas memória, e o nome de Camila começava a desaparecer dos comentários, das chamadas, dos jornais. Mas toda a história tem um ponto que resiste ao esquecimento, e o dela estava prestes a reaparecer anos depois, dentro de um arquivo, esquecido no subsolo da delegacia, porque naquela madrugada o que se perdeu não foi apenas uma vida. Foi uma verdade que alguém fez questão de enterrar. E a pergunta que ainda ecoa é simples, mas devastadora. Quem matou Camila Duarte? E por que o condomínio inteiro fingiu não ouvir nada? Antes de seguir com essa investigação, inscreva-se no Arquivos Perdidos BR e ative as notificações. Assim, você acompanha cada nova revelação, cada prova esquecida e cada verdade que o tempo tentou esconder. Porque aqui, o silêncio nunca fica sem resposta. O ano era 1995 e o Brasil acreditava, pela primeira vez em muito tempo, que a estabilidade havia chegado. As propagandas falavam em progresso, os jornais estampavam otimismo e os condomínios de classe média floresciam como pequenos reinos, cercados por muros altos e grades eletrificadas. Naquele cenário, o condomínio das Palmeiras, localizado na zona sul do Rio de Janeiro, simbolizava mais que segurança. Representava o sonho da nova classe que acreditava ter vencido o caos. Ruas limpas, portarias 24 horas, guaritas com espelhos convexos e uma promessa silenciosa. Aqui, nada de ruim acontece. Mas o país ainda era uma cicatriz recente. A década de 90 guardava as sobras da desconfiança herdada da ditadura e o nascimento de um consumo desenfreado que começava a corroer as famílias por dentro. No Rio, os jornais noticiavam o crescimento da violência urbana, enquanto nos bairros residenciais as pessoas tentavam se convencer de que o perigo estava do lado de fora. Dentro dos muros, reinava o silêncio confortável das aparências. Os vizinhos se cumprimentavam, mas raramente se conheciam. Cada família se fechava em seu próprio mundo de rotina, conforto e medo.
O condomínio das Palmeiras fora inaugurado em 1989. Um projeto arquitetônico ambicioso com 3 torres idênticas, uma piscina central e um salão de festas que se tornaria palco de dezenas de celebrações, aniversários, formaturas e, inevitavelmente, a tragédia de 1995. Era um lugar onde o luxo e a normalidade conviviam em perfeita dissonância. O zelador se lembraria mais tarde de como o ambiente parecia vivo à noite, mas morto pela manhã, como se o próprio prédio respirasse de forma irregular, guardando segredos nas paredes frias do subsolo. Os moradores viviam com uma confiança quase infantil nas câmeras de segurança, acreditando que a vigilância bastava para impedir o mal. No entanto, ironicamente, no dia do desaparecimento de Camila, o sistema estava em manutenção. O porteiro de plantão, um homem discreto e sem histórico de problemas, alegou que o circuito havia falhado por sobrecarga. A mesma explicação repetida por anos, sem que ninguém conseguisse provar o contrário. E foi nesse vácuo tecnológico que a verdade desapareceu junto com ela. O contexto social também pesava. Era uma época em que a polícia carecia de recursos e credibilidade, e onde a imprensa preferia casos que rendessem manchetes mais vendáveis. Jovens desaparecidas em festas de condomínio não chamavam tanta atenção quanto chacinas em favelas ou escândalos políticos. Assim, o sumiço de Camila se diluiu nas entrelinhas dos jornais, tratado como mais um evento banal de uma cidade acostumada ao barulho das tragédias e ao silêncio das culpas. Com o passar dos dias, os vizinhos voltaram às rotinas, as festas voltaram a acontecer e o salão do Bloco C, o mesmo onde Camila foi vista pela última vez, recebeu novas decorações, novas risadas, novos brindes. O sangue secou, o chão foi lavado e o eco daquela noite foi substituído pelo som abafado de músicas dançantes. O condomínio seguiu adiante, como se nada tivesse ocorrido, como se a tragédia fosse apenas um boato distante, uma história inventada para assustar os novos inquilinos. Mas há lugares que guardam memórias, mesmo depois que todos tentam esquecê-las. E, no caso do condomínio das Palmeiras, o esquecimento não foi um acidente, foi um pacto selado entre o medo e a conveniência, entre quem viu demais e quem preferiu olhar para o outro lado. E é exatamente aqui que a investigação começa a se estreitar. Porque para entender o que aconteceu com Camila Duarte, é preciso entender quem era ela e o que representava para aquele universo onde as aparências sempre valeram mais do que a verdade. Antes de se tornar um nome em um processo arquivado, Camila Duarte era apenas uma jovem tentando encontrar seu lugar em um mundo que parecia correr mais rápido do que os sonhos. Tinha 19 anos. Estudava jornalismo na Universidade Federal e falava sobre justiça com a mesma paixão com que outros falavam de música ou moda. Era curiosa, inquieta, dona de uma voz suave, mas firme. O tipo de pessoa que acreditava que dizer a verdade era um dever, mesmo quando ninguém queria ouvir. Filha única de uma professora e de um corretor de imóveis, Camila cresceu cercada por valores simples: respeito, honestidade e fé na bondade das pessoas. Mas à medida que crescia, começou a perceber que o mundo, fora dos livros, era menos justo do que as histórias que lia. Seus colegas diziam que ela pensava demais. E talvez fosse verdade. Tinha o hábito de observar o que os outros ignoravam. O porteiro que parecia nervoso demais, a vizinha que evitava subir no mesmo elevador, as luzes que apagavam sozinhas no estacionamento. Era como se enxergasse o que a cidade insistia em esconder. Camila mantinha um relacionamento instável com Rafael Moura, um jovem carismático, bonito, filho de um advogado influente do condomínio. Eles se conheceram em 1993, em uma festa de aniversário, e logo se tornaram inseparáveis.
Mas o que parecia amor logo se transformou em uma relação marcada por ciúmes e manipulações silenciosas. Rafael tinha o olhar frio de quem gostava de controlar. E Camila, apesar da inteligência e da força, ainda acreditava que o amor podia mudar alguém. Nos meses que antecederam a tragédia, amigos relataram que ela vinha mais distante, cansada, falando sobre coisas estranhas que percebia no prédio. Um deles recorda que uma semana antes da festa, Camila confidenciou: "Tem algo errado acontecendo aqui e ninguém quer ver." Ninguém perguntou o que era. Ninguém quis saber. Ela estava no auge de uma transição. Planejava um estágio em um jornal local e falava sobre fazer um documentário sobre desaparecimentos urbanos. Ironicamente, o mesmo destino que a esperava. Guardava suas anotações em um caderno de capa vermelha, encontrado mais tarde no quarto, com páginas arrancadas e manchas de umidade. Uma das últimas frases escritas dizia: "A verdade é o único lugar seguro." Naquela noite, Camila foi à festa contra a vontade. Disse à mãe que não queria ir, que algo a deixava desconfortável, mas acabou cedendo à insistência das amigas. Vestiu uma blusa preta, uma saia jeans e o colar de prata com suas iniciais. O mesmo que seria encontrado 15 anos depois, no subsolo do condomínio. Os convidados lembram dela sorrindo, dançando, tirando fotos. Uma felicidade. Performática, talvez. Entre a multidão, um olhar fixo a acompanhava, o de Rafael, que, segundo testemunhas, bebia mais do que o habitual e parecia inquieto. Às 2h43, uma briga. Às 3h02, o apagão. Às 3h07, o desaparecimento. Camila desapareceu em meio às pessoas que diziam gostar dela, cercada por música, por luzes, por olhares indiferentes. Desapareceu onde supostamente estava protegida. E o mais perturbador é que, no dia seguinte, ninguém parecia disposto a admitir que algo terrível havia acontecido. O condomínio silenciou, a polícia minimizou e os pais foram empurrados para o labirinto burocrático das delegacias. Um labirinto onde cada corredor terminava em uma porta trancada. Camila Duarte não foi apenas vítima de um crime. Foi vítima de uma época, de um sistema, de um lugar que acreditava ser seguro porque se isolava do resto do mundo. Mas por que ela sentia medo antes da festa? O que viu ou descobriu que a tornou alvo de algo maior do que uma briga entre namorados? Essas perguntas, abafadas por anos, voltariam à superfície de maneira sombria, na noite em que as luzes do condomínio piscaram pela última vez. O relógio marcava 22h15, quando as primeiras gargalhadas ecoaram pelo salão do Bloco C. As luzes piscavam em ritmos desordenados, refletindo nos balões prateados e nas garrafas de vodka espalhadas pelas mesas. O som da música vibrava nas janelas, misturando-se ao perfume barato e ao cheiro de álcool derramado. Era apenas mais uma festa de jovens da Zona Sul, uma noite comum de férias, envolta pela falsa sensação de segurança que só os condomínios de luxo pareciam oferecer. Camila Duarte chegou por volta das 10h30, acompanhada de duas amigas. Testemunhas disseram que ela estava estranhamente quieta, observando mais do que participando. Ficou a maior parte do tempo sentada, olhando em direção à porta, como se esperasse alguém. À 00h30, Rafael, o namorado, entrou. Parecia alterado, olhos vermelhos, fala tensa. A discussão foi rápida, abafada pela música, mas visivelmente intensa. Um copo caiu, estilhaçando no chão e ninguém fez nada. Em festas assim, brigas de casal não eram novidade, eram parte da paisagem. Às 3h, o calor se tornou insuportável e as pessoas começaram a sair. Camila foi vista pela última vez caminhando até o corredor dos elevadores. Um rapaz relatou tê-la visto ali, discutindo novamente com Rafael, mas o depoimento era confuso, entrecortado por álcool e nervosismo. Às 3h04,
As luzes do condomínio piscam 2 vezes e se apagam. O gerador falha. 1 minuto de escuridão. 60 segundos em que nada se vê, mas tudo acontece. Quando a energia retorna, o salão parece o mesmo, mas Camila desapareceu. O colar dela está no chão, o corredor manchado, e a música volta como se nada tivesse acontecido. Às 5h42, um funcionário da manutenção encontra um brinco quebrado e marcas avermelhadas próximas à porta do depósito. A síndica manda limpar antes que o sol nasça. Nenhum registro é feito. Às 10 da manhã, a polícia chega, preenche um relatório vazio e encerra o caso como desentendimento entre jovens. 2 dias depois, o salão é reaberto para outra festa. Mas o silêncio que ficou não era comum. Era o tipo de silêncio que esconde algo. E é a partir desse instante que a história deixa de ser apenas sobre uma garota desaparecida, para se tornar sobre o que o condomínio inteiro decidiu esconder. O sol nasceu indiferente naquela manhã. As janelas do condomínio das Palmeiras refletiam o brilho dourado do amanhecer, como se o prédio tentasse esconder a tragédia que se desenhara poucas horas antes. Às 6 da manhã, os primeiros moradores saíam apressados para o trabalho, desviando o olhar do corredor do bloco C, onde homens da limpeza ainda esfregavam o chão com baldes e panos encharcados. O ar cheirava a desinfetante, uma tentativa tola de apagar o rastro do que já havia sido visto. A mãe de Camila Duarte começou a ligar por volta das 7. Nenhuma resposta. Às 8, o telefone de Rafael tocou na portaria, mas ele já havia saído. Às 9, o porteiro noturno terminou o turno, entregando o relatório de rotina com apenas uma linha. Nada anormal ocorrido. A partir daí, o dia pareceu se desenrolar em câmera lenta. A ausência de Camila se tornava mais pesada a cada hora e o pânico começou a se infiltrar pelas frestas dos apartamentos. O que antes era um condomínio tranquilo, agora se tornava um terreno de olhares desconfiados e vozes em sussurros. As amigas que estiveram na festa começaram a se contradizer nos relatos, e o nome de Rafael passou a circular com desconforto nos corredores. Ainda assim, ninguém o confrontou. Ninguém ousou questionar abertamente o que havia acontecido. Às 11 da manhã, o pai de Camila chegou ao local acompanhado por um policial. Os dois percorreram o salão, o corredor e o depósito, mas encontraram apenas chão limpo e paredes recém-pintadas. Um dos funcionários, ao ser perguntado sobre as manchas da madrugada, respondeu friamente: "Foi só vinho derramado." A frase se repetiria como um eco ao longo dos anos, tornando-se símbolo da indiferença institucional que marcaria o caso. A imprensa só tomou conhecimento do desaparecimento 2 dias depois, quando o boletim foi registrado. O jornal local publicou uma nota breve, escondida entre anúncios de apartamentos e ofertas de emprego. Jovem de 19 anos desaparece após festa em condomínio. Nenhum nome, nenhuma foto, nenhuma pressão. A tragédia de Camila foi diluída na rotina de um país acostumado ao esquecimento. No condomínio, o silêncio era quase uma norma. Os moradores evitavam comentar, alegando respeito à família. Mas o que havia era medo. Medo de que o crime expusesse as falhas da segurança. Medo de que a verdade comprometesse reputações. Medo de que a imprensa voltasse os olhos para um lugar onde a aparência era tudo. Assim, o nome de Camila foi sendo apagado aos poucos, substituído por desculpas burocráticas e pela frase que encerraria as buscas oficiais: "Sem corpo não há crime." O impacto do desaparecimento foi profundo, mas discreto. Uma ausência que cresceu como uma rachadura invisível nos corredores do condomínio. E enquanto os pais de Camila percorriam delegacias e hospitais, tentando juntar pedaços de uma história sem respostas, as luzes do bloco C
continuavam acesas todas as noites, como um lembrete cruel de que o mundo seguiu sem ela. Mas o que a polícia não sabia, ou não quis saber, é que, enquanto apagava os vestígios daquela madrugada, alguém guardava uma lembrança, um detalhe, um segredo que anos depois voltaria para desfazer o silêncio cuidadosamente construído. E é aí que o caso começa a tomar outro rumo, porque a partir do sexto dia surgem as primeiras pistas, e com elas os primeiros sinais de que a verdade havia sido enterrada sob camadas de conveniência e medo. Os primeiros dias após o desaparecimento de Camila Duarte foram marcados por uma sucessão de erros que definiriam o destino do caso. A investigação começou tarde, sem método e sem urgência. Os policiais chegaram com pranchetas gastas e perguntas rasas, mais preocupados em encerrar a ocorrência do que em compreendê-la. A perícia, que deveria ter sido feita nas primeiras horas, só aconteceu 4 dias depois, quando o salão de festas já havia sido limpo, repintado e reutilizado. O tempo, naquele início, era o maior inimigo da verdade. O delegado responsável pelo caso, Sérgio Mendonça, registrou um relatório curto e frio: desaparecimento sem indícios de violência. Essa frase seria repetida em todas as versões seguintes como uma sentença prévia que impediria qualquer avanço. No entanto, havia detalhes que não se encaixavam. O porteiro do turno da madrugada, em um depoimento extraoficial, mencionou ter visto um dos convidados sair pela garagem com uma bolsa grande e comportamento nervoso. O detalhe não entrou no inquérito. Sem corpo, não há prova, justificou o delegado. Enquanto a polícia se contentava com as contradições, os pais de Camila começaram a investigar por conta própria. A mãe, Dona Helena, visitou cada apartamento pedindo para falar com os jovens que estiveram na festa. Quase todos se recusaram a abrir a porta. Os que aceitaram conversar falavam em voz baixa, olhando para os lados, como se temessem alguém. Um deles confidenciou: tinha coisa errada naquela festa, gente que não era do condomínio. Mas ao ser chamado para depor, negou tudo. O medo já havia contaminado a memória coletiva. Na delegacia, as caixas com os poucos registros se acumulavam. Nenhuma impressão digital relevante, nenhum vestígio biológico, nenhuma filmagem recuperada. O sistema de câmeras, segundo a administração, estava fora de operação. O relatório técnico sobre a falha desapareceu misteriosamente meses depois. Um vazio se instalava entre os papéis, o mesmo vazio que envolvia o nome de Camila. O namorado, Rafael Moura, prestou depoimento apenas no 7º dia. Chegou acompanhado do pai, um advogado conhecido no bairro. Falou com segurança, respondeu pouco e apresentou uma versão ensaiada. Discutimos, ela foi embora irritada. Achei que tinha ido para a casa de uma amiga. Nenhuma contradição aparente, nenhuma emoção visível. Quando questionado sobre o colar e o brinco encontrados, respondeu com desdém: ela vivia perdendo coisas. Após o depoimento, Rafael desapareceu por semanas, retornando apenas para mudar-se do condomínio. A falta de respostas criou espaço para rumores. Alguns funcionários disseram ter sido pressionados a não comentar o caso. O zelador relatou que 3 dias após o desaparecimento, a síndica ordenou a substituição das fechaduras do depósito. Quando questionada, afirmou ser apenas uma medida de segurança. Mas, curiosamente, nenhum registro dessa troca foi encontrado nos livros de manutenção. Os dias se transformaram em semanas e o caso começou a afundar na burocracia. O delegado pediu o arquivamento provisório alegando ausência de provas materiais. O pedido foi aceito. Camila Duarte passou a ser mais um nome em uma lista de desaparecidos sem conclusão. A família foi aconselhada a seguir em frente. No entanto,
Algo se movia nas sombras. Um dos policiais mais jovens da equipe, intrigado pelas falhas do processo, decidiu guardar cópias de alguns documentos, notas, relatórios parciais e o croquis original do condomínio, com anotações à mão sobre a área do subsolo. Nada disso foi anexado oficialmente. Anos depois, esses papéis seriam a chave para reabrir o caso. O silêncio oficial parecia definitivo, mas a verdade nunca desaparece completamente. Ela apenas muda de lugar. E nas próximas páginas dessa história surgem as primeiras teorias, versões distorcidas, fragmentadas e conflitantes que transformariam o caso Camila Duarte de um desaparecimento em um mistério nacional esquecido. Com o tempo, o silêncio da investigação foi substituído por vozes que sussurravam teorias, algumas improváveis, outras assustadoramente coerentes. Cada morador do condomínio das Palmeiras parecia carregar uma versão própria dos fatos, moldada pelo medo, pela culpa ou pela necessidade de esquecer. Nenhuma verdade era completa e todas pareciam possíveis. A primeira teoria surgiu ainda em 1996, sustentada por uma manchete sensacionalista de jornal. Jovem foge de casa após briga com um namorado. O texto, baseado em uma única fonte anônima, insinuava que Camila teria fugido voluntariamente, cansada da relação, conturbada e da pressão familiar. Era uma história conveniente, fácil de digerir, que absolvia o condomínio, a polícia e o namorado. Mas havia um problema. Camila deixara para trás todos os seus documentos, roupas e o passaporte que guardava para a viagem de estágio. Fugir sem levar nada, nem sequer o próprio caderno vermelho, soava como uma fuga inventada. A segunda teoria ganhou força nos bastidores da delegacia. Crime passional. Alguns policiais acreditavam que Rafael a havia agredido durante a discussão e ocultado o corpo com a ajuda de um funcionário. O problema é que nenhum deles foi capaz de apontar provas concretas. Mesmo assim, a história se espalhou entre os moradores, transformando Rafael em uma sombra que ninguém queria ver, mas todos temiam mencionar. Ele se mudou em silêncio, sem deixar endereço, e a síndica orientou que o assunto fosse esquecido pelo bem do condomínio. Mas a terceira teoria é a que ainda hoje causa arrepios. Surgiu de um depoimento tardio, dado em 2003, por um antigo funcionário de manutenção. Ele afirmou que na noite da festa, alguns jovens que não pertenciam ao condomínio entraram pelo portão lateral, com autorização de um morador do Bloco A. Segundo ele, houve uma confusão, uma tentativa de abuso e, em meio ao pânico, uma morte acidental. O corpo, disse o homem, teria sido escondido no próprio subsolo, atrás de uma parede falsa do depósito antigo. Quando perguntado por que demorou 8 anos para falar, respondeu: porque o cara que mandou calar era mais poderoso do que a polícia. O depoimento foi descartado, classificado como fantasioso. O homem desapareceu semanas depois. Há ainda uma quarta hipótese, nunca confirmada oficialmente, que envolve encobrimento coletivo. Alguns moradores teriam participado não do crime, mas da limpeza. As luzes apagadas, a ordem de silêncio, a pressa em pintar o salão antes da perícia. Tudo indica que mais de uma pessoa sabia o que havia acontecido, mas escolheu o esquecimento como forma de sobrevivência. O medo, afinal, é o melhor cimento para lacrar segredos. Essas versões, fragmentadas e inconclusas, construíram o labirinto em que o caso se perdeu. E é justamente nesse labirinto que o mistério de Camila Duarte se transforma em algo maior que um desaparecimento. Uma alegoria sobre o que acontece quando a verdade incomoda demais para ser dita. Mas há algo que nenhuma dessas teorias previa. Uma pista silenciosa, esquecida dentro de um envelope pardo, anos depois mudaria
completamente a direção do caso. Um detalhe pequeno, mas suficiente para reacender a dúvida e a esperança. E é a partir desse detalhe esquecido, descoberto por acaso em 2010, que a história volta à superfície, rompendo o pacto de silêncio que o condomínio manteve por 15 longos anos. 15 anos após a noite da festa, o condomínio das Palmeiras já não era o mesmo. As fachadas haviam sido reformadas, o piso do salão trocado e quase ninguém ali mencionava o nome de Camila Duarte. A tragédia havia se transformado em lenda, algo que os novos moradores ouviam em murmúrios, sem nunca saber ao certo se era verdade. Mas em 2010, um acontecimento banal romperia o esquecimento. Durante uma obra de ampliação no depósito do subsolo, 2 pedreiros encontraram algo estranho. Uma parede mais fina do que as demais, feita de material diferente, com marcas de umidade antigas. Ao quebrá-la, revelaram um pequeno espaço vazio, e dentro dele, um embrulho envolto em plástico envelhecido. Lá dentro, um colar de prata com as iniciais CD e um fragmento de tecido azulado, ainda manchado por algo que parecia ferrugem ou sangue. O encarregado da obra notificou a administração, que, desconfortável com a descoberta, preferiu não gerar alarde. O material foi guardado em uma caixa e entregue discretamente a um síndico substituto. Mas um dos trabalhadores, intrigado, tirou fotos com o celular e as enviou para um jornalista local. 2 semanas depois, o caso Camila Duarte voltava às páginas dos jornais, reacendendo um fogo que muitos achavam extinto. A perícia confirmou o impossível. As manchas no tecido pertenciam ao sangue de Camila, identificado através de uma amostra genética coletada da mãe ainda viva. O colar, embora oxidado, mantinha traços de pele sob a corrente. O caso, finalmente, voltava a ser tratado como homicídio com ocultação de cadáver. A notícia correu o país. Velhos moradores se mudaram às pressas e o condomínio se tornou alvo de repórteres e curiosos. Rafael, o tizado ex-namorado, foi localizado vivendo em Portugal, mas se recusou a falar. A antiga síndica alegou problemas de saúde e não respondeu aos convites para depoimento. Já o porteiro que havia mencionado o elevador anos antes negou tudo, dizendo que devia ter se confundido. A reabertura trouxe novas perguntas e poucas respostas. Se o colar e o tecido foram encontrados ali, o que mais poderia estar escondido atrás das paredes? Por que ninguém denunciou o achado em 1995, quando o depósito foi reformado pela primeira vez? E, principalmente, quem construiu aquela parede falsa? O relatório pericial mostrou que a estrutura havia sido erguida com blocos idênticos aos usados na construção original do condomínio, o que indicava acesso a materiais e plantas internas. Isso sugeria que o encobrimento não foi obra de um impulso, mas de alguém que conhecia cada centímetro daquele prédio. A verdade começava a emergir, mas com ela surgia um desconforto maior. Talvez o condomínio nunca tivesse sido um cenário de um crime isolado, e sim o epicentro de uma história muito mais profunda. E é nesse ponto que o documentário mergulha em seu silêncio mais inquietante. Porque, logo após a descoberta do colar, algo inexplicável acontece. O inquérito é reaberto e desaparece novamente. O silêncio começou sutil, quase natural, como uma pausa necessária depois de tanto barulho. Mas logo se transformou em algo mais profundo, denso e incômodo. Era como se o próprio condomínio das Palmeiras tivesse aprendido a calar. Os corredores ficaram mais vazios, as conversas cessaram quando alguém passava, e o nome de Camila Duarte foi lentamente apagado das memórias, das atas e das paredes. Pouco tempo após a reabertura do caso, em 2012, uma sequência de eventos inexplicáveis selou novamente o destino da investigação.
O inquérito original, que continha as provas periciais, depoimentos e fotografias do colar, desapareceu dos arquivos da delegacia. Oficialmente, alegaram erro de catalogação. Na prática, significava que o caso havia sido apagado mais uma vez, não por tempo, mas por conveniência. A imprensa, que no início parecia faminta por respostas, perdeu o interesse tão rápido quanto surgira. Um novo escândalo político dominava as manchetes, e a história da jovem desaparecida em um condomínio de classe média deixava de render audiência. Os jornalistas independentes, que insistiam em investigar, começaram a relatar pressões e telefonemas anônimos. Um deles, que dizia possuir cópias de documentos extraviados, sofreu um acidente de carro em circunstâncias nunca explicadas. Enquanto isso, o prédio continuava de pé. O salão de festas onde Camila foi vista pela última vez passou por uma reforma completa e ganhou um novo propósito. Virou uma academia de ginástica. O espaço, que antes ecoava risadas e música, agora pulsava ao som metálico dos halteres, como se o peso do esquecimento fosse exercitado diariamente. Os pais de Camila envelheceram na espera por respostas. A mãe, Dona Helena, passou os últimos anos repetindo uma frase para quem ainda perguntava: "Eles não apagaram minha filha, só esconderam o corpo." Faleceu em 2018, levando consigo a esperança de justiça. O pai, isolado e adoecido, vendeu o apartamento e nunca mais foi visto. Com o passar dos anos, o caso deixou de ser uma ferida aberta e se tornou uma cicatriz invisível, enterrada sob o concreto da indiferença. Nenhum memorial, nenhuma homenagem, nenhuma lembrança. Apenas o eco de algo que todos sabiam, mas ninguém ousava dizer. Mas o destino tem um modo cruel de fazer o silêncio falar. Porque em 2024, um novo repórter, jovem e obstinado, encontrou nas ruínas de um antigo jornal uma pasta esquecida, amarelada, marcada pelo tempo, com o carimbo da delegacia e a inscrição quase ilegível: Duarte Camila, 1995. Dentro dela havia um único documento que mudaria tudo. Uma anotação à caneta, simples, direta e perturbadora. Vestígios de luta corporal, área do subsolo. Era a prova que faltava, e com ela o caso voltaria à tona, arrastando de volta à superfície todos que acreditavam estar seguros sob o peso do esquecimento. O ano era 2024, quase 3 décadas depois da festa que virou lenda. A cidade já havia esquecido o nome de Camila Duarte e o condomínio das Palmeiras tornara-se um lugar comum, com novos moradores, novas fachadas e velhos segredos enterrados sob camadas de tinta. Mas o destino parece ter uma obsessão em ressuscitar aquilo que foi silenciado. E às vezes, tudo o que é preciso para reabrir uma ferida é um olhar curioso no lugar certo. Foi o que aconteceu quando Lucas Prado, um jovem jornalista investigativo, encontrou por acaso uma caixa de arquivos abandonada no porão do extinto jornal Diário da Zona Sul. Dentro dela, pastas empoeiradas, fitas de VHS e uma sequência de documentos carimbados com um nome que ele nunca ouvira antes: Camila Duarte, 1995. Entre os papéis, um relatório de perícia nunca publicado. No canto superior direito, uma anotação à caneta, tremida, quase apagada: vestígios de luta corporal, área do subsolo. Era a primeira prova concreta de que o desaparecimento não fora um acidente, nem uma fuga. Era o vestígio de um crime esquecido por conveniência, abafado por quem deveria tê-lo esclarecido. Lucas decidiu investigar, e foi aí que o silêncio começou a ceder. Ao revisitar os registros do condomínio, ele descobriu algo que ninguém havia percebido. As plantas originais do prédio mostravam um corredor secundário no subsolo, fechado durante uma reforma de 1996,
justamente o período em que o caso havia sido arquivado. Os documentos sobre essa obra sumiram dos arquivos da construtora, mas um engenheiro aposentado confirmou que o fechamento do corredor havia sido um pedido interno, vindo da própria administração do condomínio. Coincidência demais para ser ignorada. Lucas começou a procurar antigos moradores e funcionários. Alguns o receberam com cordialidade forçada. Outros se recusaram a abrir a porta. Um deles, já idoso, que fora porteiro substituto no verão de 1995, confessou algo perturbador. Aquela menina não saiu pela portaria, isso eu garanto, mas naquela noite mandaram eu calar, e quem mandou tinha poder para me fazer sumir também. A reportagem de Lucas foi publicada sob o título O Caso que o Brasil Escolheu Esquecer, reacendendo o interesse nacional e forçando o Ministério Público a reabrir o inquérito. O nome de Camila Duarte voltou às manchetes, e com ele, os Titadoshiruse, rostos envelhecidos de um condomínio que passou décadas fingindo normalidade. Mas o que Lucas não imaginava era que, ao tocar novamente nessa história, ele despertava forças que nunca deixaram de vigiar o caso. Porque, nas semanas seguintes à publicação, ele começaria a receber mensagens anônimas, fotos antigas do condomínio, cartas com ameaças veladas e uma gravação sem remetente, onde uma voz feminina dizia, em tom sussurrado: "Eles sabem o que aconteceu no subsolo, mas ainda há algo que você não viu." O caso estava de volta, e dessa vez, a verdade não seria tão fácil de enterrar. O caso Camila Duarte deixou de ser apenas uma história policial. Tornou-se um espelho daqueles que a sociedade evita encarar por medo do reflexo. Por trás do desaparecimento de uma jovem, há algo maior e mais incômodo. A verdade sobre como o silêncio coletivo pode ser tão letal quanto o próprio crime. Durante quase 30 anos, dezenas de pessoas conviveram com um segredo enterrado sob concreto. Porteiros, vizinhos, síndicos, policiais, repórteres, cada um guardando uma parte do que viu, do que ouviu ou do que preferiu não lembrar. Nenhum deles matou Camila, mas todos ajudaram a sepultar a verdade. E é nessa cumplicidade invisível que o caso se transforma em uma alegoria sobre o país. O condomínio das Palmeiras poderia ser qualquer lugar do Brasil, um espaço cercado por muros altos, alarmes e medos internos. Representa o retrato de uma classe média acostumada a fingir que segurança é o mesmo que justiça, que a ordem estética é mais importante que o incômodo da verdade. E nesse cenário, Camila é o símbolo daquilo que o sistema não tolera. Uma voz curiosa demais, uma mulher que observa demais, que pergunta demais. Talvez o crime nunca tenha sido apenas contra ela. Talvez tenha sido contra tudo o que ela representava. A coragem de enxergar o que ninguém queria ver. Ao longo dos anos, o caso foi se dissolvendo entre versões, relatórios perdidos e memórias contaminadas. Mas o que permanece é a constatação de que a indiferença é o maior cemitério da justiça. Quando o medo cala, o poder se perpetua. Quando todos se calam, o culpado dorme tranquilo. E é aqui que a história de Camila Duarte nos obriga a fazer a pergunta que o tempo ainda não respondeu. Quantas Camilas desapareceram em silêncio? E quantas ainda desaparecerão, enquanto fingirmos que não ouvimos o barulho que o esquecimento faz? Porque o mais assustador não é o crime que aconteceu naquela madrugada de 1995. É perceber que, de alguma forma, ele ainda acontece, cada vez que o silêncio volta a vencer a verdade. E é com esse pensamento que o documentário se aproxima de seu último eco, o encerramento sombrio e inevitável. Mas o caso não termina aqui, porque, nos arquivos do esquecimento, o nome de Camila Duarte ainda pulsa, esperando ser ouvido uma última vez. O nome Camila Duarte ainda paira no ar
como um eco que o tempo se recusa a apagar. 3 décadas depois, o caso continua sem uma conclusão oficial. E talvez essa seja a resposta mais perturbadora de todas. Algumas verdades não desaparecem, apenas aprendem a esperar. O condomínio das Palmeiras, hoje cercado por câmeras de última geração e novos moradores que desconhecem a história, continua ali, imóvel, como uma testemunha silenciosa de tudo o que o medo foi capaz de enterrar. Entre paredes reformadas e memórias destruídas, o fantasma de Camila não pede vingança. Ele exige lembrança. Porque esquecer é o crime mais fácil de cometer e o mais difícil de provar. Cada vez que alguém menciona seu nome, o pacto de silêncio que manteve aquele lugar intocado por tantos anos se racha um pouco mais. E talvez seja esse o verdadeiro julgamento. O que acontece fora dos tribunais, na consciência de quem viveu e escolheu calar. O caso de Camila não termina com uma confissão ou uma prisão. Termina com uma constatação amarga. A verdade nunca desaparece, apenas muda de endereço. Pode estar em um documento esquecido, em uma lembrança distorcida ou no olhar desconfortável de quem ainda evita o assunto. Mas ela está lá, pulsando sob o concreto, à espera de quem tenha coragem de escavar. E quando o último portão se fecha, quando as luzes se apagam novamente no salão que virou academia, a pergunta permanece, incômoda, insistente, viva. Quem matou Camila Duarte? E quantos ajudaram a enterrá-la sem sujar as mãos? Se essa história te tocou, não a deixe morrer com o silêncio. Inscreva-se no canal e ajude a manter vivos os casos que o tempo tenta sepultar. Porque nos Arquivos Perdidos BR, cada episódio é mais do que um relato. É um ato de memória, uma resistência contra o esquecimento. E a próxima história pode revelar que o passado nunca fica realmente enterrado.